Pelo menos 9 capitais brasileiras devem flexibilizar o uso de máscaras nos próximos dias e, em alguns casos, podem até decretar o fim da obrigatoriedade. As novas medidas são discutidas após a queda nos números de casos e mortes decorrentes da Covid-19. Vale lembrar que, em janeiro deste ano, uma nova onda atingiu o Brasil e recordes nos números de notificações da doença foram superados. Além disso, o país voltou a ter mais de 1.000 mortes em um dia. Só que, nas últimas semanas, agora esses números apontam para uma tendência de queda. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com a infectologista e diretora do Instituto Couto Maia, doutora Celci Nunes, e eu já quero logo fazer a pergunta para a senhora. Uma discussão que, como a gente vê, ganhou força nesses últimos dias com a flexibilização em algumas capitais. Salvador também já pode acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras. Doutora Celci, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora. Oi, Jefferson, bom dia aos ouvintes. Olhe, eu acho que a gente está caminhando para isso, mas eu não sei se já é o momento adequado para a gente fazer isso agora. Por quê? Eu acho que nos próximos dias aí a gente vai fazer, mas assim, lembrar que nós ainda estamos com a média de mortes acima de 500 mortes por dia, por uma única doença, e que a máscara não causa nenhum problema, ela causa um desconforto, mas ela não causa nenhum problema de saúde, e é uma forma muito efetiva de você prevenir essa doença, que pode ser grave, a gente já sabe disso. A senhora citou uma média nacional, não é? Acima de 500 mortes, claro. Exato. E por que outras capitais já flexibilizaram o uso de máscaras, então? Olha, por exemplo, São Paulo é o estado do Brasil que tem o maior percentual de população vacinada. Né? As outras, eu acho que assim, cada localidade tem que pensar como foi desde a pandemia, né? Como a gente não teve uma coordenação nacional, as decisões foram tomadas por estados e municípios. Há 2 anos isso acontece. Qual o panorama nosso na sua avaliação hoje? Ainda muito preocupante? Estamos com queda de casos, estamos também com queda de óbitos, mas nós estamos com um problema que vocês estão vendo aí na imprensa, que é a taxa de ocupação das UTIs pediátricas, que ainda estão muito altas. Doutora ainda está muito alta. Continue, perdão. Não, pois é. Então, eu acho que isso a gente ainda tem algum receio de algum reflexo ainda das aglomerações do carnaval, apesar da festa maior ter sido cancelada, mas a gente teve isso com Natal e com Réveillon. Então, assim, eu acho que um pouquinho mais de cautela não vai fazer mal a ninguém. Agora, também depende de como é essa flexibilização, né? Você deixar de usar máscara em lugar aberto, que você esteja distante, tudo bem, mas você deixar de usar máscara em locais fechados ainda é muito temerário. Doutora Celci, ao longo dos últimos dias, a gente também tem ouvido uma discussão sobre o rebaixamento da condição de pandemia para endemia. Algumas autoridades já começam a sinalizar, principalmente no plano federal. A senhora acredita que esse debate realmente é importante neste exato momento, ou ainda é cedo para que a gente comece a fazer esse tipo de projeção? A senhora que está no dia a dia lidando diretamente com um hospital que é referência para o tratamento de doenças infectocontagiosas. Bom, Fernando, bom dia. Quem decretou a pandemia foi a Organização Mundial de Saúde, né? E a pandemia, esse nome é exatamente por ela ser uma condição mundial. Então, quem vai decretar o fim da pandemia também vai ser a Organização Mundial de Saúde, porque ela vai avaliar a situação em diversos países. E, assim, eu acho que a gente vai sair da pandemia, provavelmente ainda esse ano, mas a desigualdade na distribuição e aplicação de vacinas no mundo ainda preocupa. Porque apesar da gente ter, no Brasil, uma população vacinada mais de 78%, a gente tem países que têm percentual menor do que 20%, né? E quando você fala numa condição mundial, você tem que as condições têm que estarem dadas nos mais diversos países.
quando a gente trata da pandemia aqui no Brasil e até no nosso próprio estado, com esses números em queda, com uma perspectiva positiva, a gente já pode pensar em fim da pandemia aqui na Bahia, por exemplo, ao longo do primeiro semestre, para já trabalhar com a hipótese de eventos já no período junino e um segundo semestre mais livre, ou é muito cedo para fazer esse tipo de projeção? Não, eu acho que é uma perspectiva, né? Desde a Ômicron, nós não tivemos nenhuma variante de importância epidemiológica. Então, é claro que isso pode ainda acontecer, a gente tem que esperar para ver, mas a tendência tem sido essa. É possível que a gente possa ter festas maiores no meio do ano. A gente tem uma população vacinada em Salvador, na Bahia e no Brasil, cada vez mais crescente. É um número que a gente sempre desejaria que fosse maior, mas que está quase chegando num limite, já que o avanço tem sido cada vez menor, esse percentual. A senhora que está no dia a dia, consegue realmente confirmar que o agravamento incide com maior frequência em pessoas não vacinadas ou sem o ciclo vacinal completo? Essa expectativa e até as próprias informações que circulam no meio acadêmico, elas batem com a realidade de quem está no dia a dia? Com certeza, Fernando. E acho que esse é um dado que salta aos olhos, né? A gente tem visto as pessoas com doença grave, e é importante a gente frisar que a Ômicron, ela causa doença grave. Essas pessoas são aquelas pessoas que não se vacinaram ou que estão com a vacinação incompleta, junto aí com comorbidades, né? São essas pessoas mais vulneráveis que têm apresentado a maioria dos casos, embora chame muita atenção o aumento dos casos da Ômicron na criança. E ainda tem este detalhe: a nossa taxa de cobertura vacinal das crianças de 5 a 11 anos ainda não é a que a gente espera. Então, é até importante utilizar esse espaço de vocês. A gente sabe que os pais, eles ficam muito angustiados com as diversas informações que eles recebem, inclusive informações falsas, né? Então, a vacina para criança é segura e é muito imunogênica. A vacina parece que é muito mais imunogênica, quer dizer, causa uma maior proteção nas crianças, tanto que 2 doses para crianças pode ser que sejam suficientes, que a gente não precise, como no adulto, fazer a segunda, ou a terceira e a 4ª dose. Doutora Celci, a gente está conversando com a infectologista e diretora do Instituto Couto Maia, doutora Celci Nunes. Eu me lembro, nos momentos mais críticos da pandemia, antes mesmo do início da vacinação e até durante o início da vacinação, que a gente falava muito na tal imunidade de rebanho, que a gente atingiria esse nível depois de pelo menos 70% ou mais de 70% da população vacinada contra a Covid-19. Já temos mais de 70% da população vacinada, pelo menos em geral, Brasil afora, aqui na Bahia não tem sido diferente. Ou seja, a gente já atingiu esse estágio de imunidade de rebanho. E o que isso significa exatamente? Olha, a imunidade de rebanho significa que muitas pessoas estão protegidas pela vacina e também pela doença. A gente teve agora uma explosão de casos com a Ômicron, isso dá uma proteção, a gente sabe que é uma proteção temporária, mas também ajuda na imunidade. Então, o que é que significa a proteção comunitária, que é o termo mais adequado, né? As pessoas que estão vacinadas, estão protegidas, elas previnem a doença nas pessoas que não tomaram vacina. Então, isso que é a imunidade de rebanho. É claro que nós já estamos com imunidade de rebanho, né? O ideal que se fala antes da Covid é que para você ter uma imunidade ideal da população, uma imunidade comunitária, é acima de 85% de cobertura. Isso a gente falava para todas as vacinas. Na questão da pandemia, se reduziu um pouco isso por causa da dificuldade de você vacinar o mundo inteiro. Mas é claro que a Ômicron mostrou que a gente já tem imunidade de rebanho, né?
Então, assim, imunidade para formas graves e para hospitalizações, isso ficou muito claro. É claro que a Covid teve essa questão, que a vacina para a Covid, ela não protege de infecções leves, né? Quer dizer, protege num percentual menor. Tem gente que tomou as vacinas e que não tem nada, né? Vocês devem ter visto isso. Uhum. Às vezes a família inteira adoece e a pessoa não adoece. É porque ele não teve contato com o vírus, não. É porque ele está completamente protegido. A vacina dá essa proteção num percentual menor, mas dá. E a gente tem algum risco ainda pela frente que possa comprometer essa imunidade de rebanho? Com, por exemplo, o surgimento de novas variantes que fujam completamente da cobertura vacinal hoje existente? Ô Jefferson, é interessante essa sua pergunta, porque eu até coloco numa aula minha a evolução filogenética do SARS-CoV-2, né? E essas variantes, a gama, a delta, elas vieram de variantes já secundárias. E a Ômicron, ela sai exatamente da raiz do SARS-CoV-2 original. Então, assim, é um vírus que tem muitas facetas, né? Então, como eu já falei, que a gente tem locais no mundo que a cobertura vacinal é mínima ainda, a gente ainda pode ter essas variantes, né? Agora, para a variante dessa causar um grande problema, ela precisa também ter alguma resistência às vacinas. Então, assim, é por isso que a gente fala da importância da população toda estar vacinada, porque se não for uma variante completamente diferente, que tenha mutações, que dê resistência à vacina, a gente não vai ter grandes problemas com novas variantes. Para a gente encerrar, doutora Celci, qual é o cenário, qual o panorama que a senhora vislumbra a médio, longo prazo? É a gente tendo campanhas periódicas de vacinação contra a Covid-19, vacinas sendo atualizadas também periodicamente, a gente convivendo com esse vírus indefinidamente? Qual é o cenário que a senhora vislumbra, hein? Ô Jefferson, eu ouço vários cientistas, né? E, assim, tem cientistas, por exemplo, Dr. Wanderson, que é um epidemiologista que foi da primeira era ali do Ministério da Saúde, no início da pandemia, com o ministro Mandetta. Ele disse que tem uma chance, né, pelo que ele estuda, de acontecer com o SARS-CoV-2 o que aconteceu com o SARS-CoV-1. Ele simplesmente desapareceu. Então, este é um cenário. O outro cenário é da gente ficar com níveis de doença considerados endêmicos, né, que são níveis baixos da doença, mas acontecendo. E a gente vai ter que ver essa questão da vacinação. A gente já sabe que hoje é importante para aumentar a proteção dos imunodeprimidos, dos idosos com comorbidades, a 4ª dose. Para a população em geral, isso não está colocado ainda. Mas também se coloca a possibilidade de você fazer vacinações anuais, como é a vacinação da gripe, né? Você, inclusive, fazer uma vacina que o vírus da Covid-19 esteja junto com a vacina da gripe. Então, são várias perspectivas que a gente tem para acontecer. Agora, eu acho que o cenário que está se mostrando é um cenário de otimismo e não de pessimismo. Que assim seja. Tá certo. Muito obrigado. Um prazer falar com a senhora, doutora Celci Nunes, infectologista, diretora do Instituto Couto Maia. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Muito obrigado. Até uma próxima. Eu é que agradeço, e só lembrando as pessoas, vamos vacinar, levar as crianças para vacinar, levar as pessoas para completar os esquemas. Um abraço para todos. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Agora são 7h46 na Tarde FM.